Se você tem esse sentimento, essa vontade, eu quero lhe dizer que você infelizmente ainda está debaixo da influência de um outro espírito, e só há dois espíritos, e o outro espírito é aquele que, não sendo, ele quer ser igual a Deus. Quantos podem dizer amém? De modo que ainda que você ande com Jesus e você diga, não, eu já ando com Jesus e faz tempo até, já 3 anos e pouco, conforme os discípulos que estavam andando com Jesus aqui, eles ainda não sabiam de que espírito eram. Por quê? Porque eles haviam descido com Jesus do monte da transfiguração, visto Jesus glorificado, voltaram de lá brigando quem era o maior. Lucas 9, no verso de número 46 ao 48, 9, 46 ao 48, eles descem do monte da transfiguração e eles começam a disputar quem era o maior. Esse não é o Espírito de Cristo. Disputar quem era o maior. Do verso 49 ao verso 50, eles agora veem alguém expulsando o demônio, mas não andam com Jesus e impedem ele. E Jesus diz, não impeçam este, ainda que não andem com vocês, ainda que não andem comigo, porque aqueles, aleluia, aqueles que não são contra nós, já são por nós, aleluia. Depois ele diz mais, ele diz, olha, Jesus fala para eles, eu quero ir para Jerusalém, mas tem que passar aqui por Samaria e a gente tem que dormir, não é? Vão lá, envia João e Tiago, os dois, não é? Que eram irmãos, para preparar lugar para ele, Jesus e os discípulos passarem a noite. E os samaritanos, então, descoberto, entendido que eles estavam indo para Jerusalém, e eles eram inimigos, entre aspas, o povo judeu e o povo samaritano, e aí não quiseram receber Jesus. Então o discípulo João e o discípulo Tiago, eles não conheciam o Espírito de Cristo ainda na sua natureza, qual era a missão de Jesus ali na terra, e disseram, olha, nós lembramos aqui que um dia Elias, não é? Ele orou ao Senhor e fogo desceu do céu e matou um monte de gente lá, e aí o Senhor também quer que a gente ore assim, para que fogo caia do céu e um monte de gente morra aí só porque não quis receber o Senhor? E Jesus olha para eles e diz assim, vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para matar, não veio para destruir as almas dos homens, ele veio para salvar, aleluia. E a solução era simples, ele disse, então só voltem e vão procurar uma outra aldeia e está tudo resolvido. Alguém pode dizer amém? Simples assim. Não precisa mandar descer fogo do céu, não precisa orar esse tipo de oração feito macumba espiritual, não. Você simplesmente vai numa outra aldeia, procura um outro lugar, a gente passa a noite ali, louvado seja o nome do Senhor, porque essa não é a minha missão. Então, ou seja, esses discípulos que estavam com Jesus andaram com ele e ainda não conheciam, e assim eu creio que é no meio da igreja, não é diferente. Tem muita gente que anda com Jesus já faz um bom tempo. Qual é o privilégio deles? É que eles ouvem as mensagens de Jesus, não apenas deixam de entendê-las, porque Jesus fala em parábolas e eles agora compreendem porque Jesus explica, e a multidão que não anda com Jesus não entende. Então o fato de você estar na igreja, andar com Jesus, te traz uma vantagem. A vantagem é que você agora passa a entender melhor o que a multidão que não segue não entende. Mas isso não é tudo. O objetivo de Deus é que você tenha a mente de Deus, a mente de Cristo. E obter a mente de Cristo é pensar como ele pensa, agir como ele age, olhar como ele olha, tocar como ele toca, andar como ele anda. Quantos podem dizer amém? E para isso é preciso estar debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, amém? Esse Espírito Santo de Deus, no qual eu creio que é o Espírito que habita em nós. Mas infelizmente tem muita gente que ainda não está sobre essa influência, está sobre a influência do Espírito que age nos filhos da desobediência. A Bíblia diz em Efésios capítulo de número 2, verso 1 e 2 assim: nós que morremos em Cristo, fomos vivificados agora do pecado e da ofensa. Nós que outrora, verso 2, fomos vivificados, nós que outrora andávamos segundo o curso natural deste mundo, segundo o príncipe da potestade dos ares, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência, mas que não operam mais em nós, porque agora nós fomos vivificados nesse pecado, dessa ofensa, e agora nós vivificamos
vivificados em Cristo, nós já não andamos no curso natural, nem tampouco nós somos influenciados pelo príncipe da potestade dos ares, nesse espírito que opera nos filhos da desobediência. Não mais. Nós estamos debaixo da influência do Espírito de Cristo, e por isso é intolerável que nós possamos viver sem unidade, sem união, sem andarmos num só Espírito, numa só fé, num só batismo, numa só verdade. A verdade é Cristo, e a verdade de Cristo é uma só. A verdade de Cristo é que Ele é o nosso Deus maravilhoso, que fez-nos a maior de todas as beneficências, é aquele que nos fez a maior de todas as dádivas. Ele nos deu aquilo que nós precisávamos, que era a vida eterna, e nunca poderíamos alcançar com coisa alguma, e Ele nos deu através de Jesus, morrendo na cruz do Calvário, de modo que todo aquele que tem Cristo Jesus, esse tem a vida eterna, tem a salvação, esse tem direito à árvore da vida e entrar na Nova Jerusalém pelas portas, porque lavou as suas roupas, não essa, mas a roupa espiritual, no sangue do Cordeiro. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. E são chamados para viver em unidade. Dá para você entender isso? E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 4, diz isso no verso 1 ao verso 4. Ele fala um pouco sobre como é que a gente consegue manter a unidade do Espírito. Se estamos num só Espírito, temos que manter a unidade do Espírito. Dá para glorificar a Deus? Aleluia. Manter essa unidade, o mesmo Espírito. Temos que lutar para que esse mesmo Espírito ele não mude, para que a gente não passe a ter influência de outro Espírito. Sejamos pessoas que andem unidas nesse Espírito de unidade em salvar outros, em manter-se salvo, em preservar o que nos faz sermos salvos, amém? Que é o amor que nos une. Nós estamos aqui, se estamos em Cristo, debaixo dessa influência do Espírito Santo, o que nos une é o amor, amém? Não pode ser outra coisa. Nós estamos unidos aqui no amor de Deus, em Cristo Jesus. Dá para glorificar o nome do Senhor? E lá em Romanos 4, no verso 1, Paulo diz assim, estando ele preso, e ele foi preso por causa de Jesus, não porque era um ladrão, mas ele diz, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, eu vos rogo, aleluia, rogo a vocês, que vocês andem como é digno da vocação que vocês foram chamados. Vocês devem andar com dignidade da vocação do chamado de vocês. Aí ele diz, com toda humildade, diga comigo, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, diga comigo, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí ele diz, sabe por quê? Procurando sempre guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e há um só Espírito. Não há dois corpos, milhões de corpos. Mas eu faço parte da igreja A, da igreja B. Eu só faço parte de uma igreja, da igreja de Jesus Cristo. Quantos aqui fazem parte dela? É verdade que por causa da dureza do coração dos homens, há uma diversidade de igrejas e denominações, mas o objetivo de Jesus nunca foi esse. O objetivo de Jesus é que todos vivessem em unidade, e o que faz a gente estar e permanecer unido no Espírito, não é? Procurando guardar a unidade do Espírito, aleluia, é o vínculo da paz, é vivermos em paz. Quantos podem dizer amém? E para vivermos em paz, nós precisamos, aleluia, nós precisamos ter humildade, ter, aleluia, mansidão, longanimidade e suportarmos uns aos outros em amor. É só assim, é impossível mantermos a unidade desse Espírito se não houver humildade, se não houver mansidão, se não houver longanimidade. A gente não vai conseguir suportar um ao outro em amor. Não, porque nós nos tornaremos seres importantes, acharemos que somos melhores, e aí a gente vai andar com Jesus feitos discípulos. Quantos estão entendendo? Vão andar com Jesus e dizer, eu ando com Jesus, e eu acho que eu ando com Jesus mais perto, então eu sou melhor, eu sou maior. E isso não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não é esse. O Espírito de Jesus é aquele que, sendo em forma de Deus,
não tem por usurpação ser igual a Deus. De modo que eu gostaria que você entendesse aqui nessa noite se tem alguma coisa que pode nos unir aqui, de fato, de verdade, se tem algo que de fato pode nos unir verdadeiramente aqui, é nós nos conscientizarmos de que a única coisa que tem o poder de nos unir de verdade é o mesmo sentimento, o mesmo Espírito que habitava em Cristo Jesus. É aquele que não faz questão de ser, é aquele que vem para servir, é aquele que vem para salvar. A palavra salvação no grego e no hebraico é o mesmo significado, é libertar. Diga comigo, libertar. Porque para isso se manifestou o Senhor Jesus, para libertar, para salvar. Quantos podem glorificar? Glória a Deus, aleluia. Não há ninguém aqui digno de coisa alguma. Não é porque é pastor, pregador. Todos nós aqui carecemos da graça de Deus. Amém. Precisamos entender que se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas têm que ficar para trás, tudo se faz novo, não por decreto nem por imposição. Fraternidade, que é união entre irmãos, não acontece por decreto. Só acontece, aleluia, por constrangimento em amor. Se Deus quisesse salvar o mundo por decreto, Ele daria um decreto e se faria, porque não há decreto de Deus que não se cumpra. Aleluia, Jesus. Ele simplesmente decretaria, mas Deus é amor. E porque Deus é amor, diga comigo, Ele permite o livre-arbítrio. Porque a ética do amor é o livre-arbítrio. E aí você tem até uma resposta para dar para aquele ateu que tem dificuldade de acreditar que Deus existe. Porque se Deus existe, porque é que Ele permite o mal? E eu vou lhe dizer, é justamente porque Ele é amor. Porque a ética do amor é o livre-arbítrio. Se Deus é amor, então Ele tem que permitir a escolha, a decisão humana. Aleluia, Jesus. Não há amor sem livre-arbítrio. Portanto, Deus sendo amor, Ele só quer que aqueles que o busquem, que o adorem em espírito e em verdade, façam isso voluntariamente. Por isso Ele diz, aquele que quiser, Ele não obriga, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é um ato voluntário. Ele é amor e quer que eu o adore por vontade própria. Eu preciso entender isso, que só tem uma coisa que me faz negar a mim mesmo, é o fato do amor de Deus ter sido manifesto na cruz, e eu entender que o amor dele é tão grande que me cativa, que me conquista. Por isso o escritor diz em Romanos 8, que é o amor de Cristo que me leva ao matadouro, à cruz todos os dias, porque por amor dele nós somos levados à morte todo dia, e como ovelhas somos reputados a essa cruz. Negar a nós mesmos não é uma coisa que nós queremos, fazemos isso não por decreto, não é porque a lei manda, mas é porque o amor dele na cruz me conquista. Eu sou conquistado pelo amor dele. Aleluia. Porque Deus é amor, então Deus instrui. Ele instrui o homem lá no jardim do Éden, diz, olha, se comer disso aqui, vai morrer, se não comer, vai viver. Ele instrui, Deus é amor. Como um pai que ama, ele instrui. Mas porque também ele é amor, ele não só instrui o homem acerca do mal. Segundo lugar, ele permite o homem escolher entre o bem e o mal. Quantos estão entendendo? De modo que Deus, ele não interfere, ele deixa isso acontecer. Porque também é amor, depois de instruir, depois de deixar o homem escolher. Em terceiro lugar, então porque Deus é amor, ele controla o mal. Em primeiro lugar, Deus instrui acerca do mal. Segundo lugar, Deus então permite a escolha do homem escolher bem e mal. Terceiro lugar, porque Deus é amor, Deus então controla o mal através da lei. Diga, através da lei. A lei existe para isso. Isso é o que Deus faz. Então ele manda a lei para quê? Para que o homem não se destrua, para que o homem não se acabe. Então ele cria a lei, coloca a lei para que o homem esteja ali sendo cuidado e controlado pelo amor de Deus através da lei. Quantos podem dizer amém?
Em Deuteronômio, capítulo de número 17, 12, lá diz que o mal era arrancado, mas levava junto consigo o pecador, através da lei. A lei, ela tinha o poder de controlar o mal, de arrancar o mal, mas arrancava também o pecador. Quantos me ouvem, digam amém. A lei fazia isso de modo que isso não era bom por completo. Era bom pelo fato de que o homem temeria a Deus e não se entregaria completamente à destruição, porque a lei o dizia: olha, se fizer vai morrer. Mas havia aqueles que faziam mesmo assim. Mas a lei serviu para isso, para controlar. Mas a lei, eu repito, não é a maior expressão do amor de Deus. Aí então Deus envia a graça. Diga comigo, a graça. A graça de Deus é o quê? A expressão maior e absoluta do amor de Deus. Porque a graça, ela tem o poder de fazer algo que a lei não tinha. A graça tem o poder de arrancar o mal da humanidade sem, aleluia, sem levar consigo aquele que pecou. Quantos estão entendendo? A graça tem o poder de arrancar o mal, aleluia, e poupar o pecador. Aí está a maior expressão do amor de Deus sobre a terra. É que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele dá o seu Filho ali e ele tira o mal da terra, que é o pecado, a escolha do homem lá atrás, e consegue poupar o homem. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Isso é maravilhoso. Deus então completa a obra. Ele diz: eu sou amor. E porque ele é amor, ele diz assim: então agora que está feito, agora que eu tirei o mal da terra, agora que eu não só estou controlando o mal, agora que eu já manifestei a minha graça, agora que eu já arranquei o mal da terra, agora eu também quero e vos poupei. Eu agora quero que só me adorem, só me invoquem, só me busquem, só me amem aqueles que quiserem voluntariamente. E eu quero lhe dizer: você só vai amar a Deus quando você entender o amor de Deus manifesto na cruz do Calvário. Quando você consegue ver a manifestação de Deus na cruz do Calvário, você começa então a se despertar e se abrir para o amor de Deus. E então você poderá estar debaixo da influência do Espírito de Cristo Jesus sobre a sua vida. Isso aqui não é um decreto. Isso aqui é uma vontade de Deus para mim e para você. Amém. Aleluia, Jesus. Eu não fui obrigado a aceitar Jesus. Eu frequento uma igreja, eu sou membro de uma igreja porque faz parte, mas não é isso que é o propósito. O propósito é que Cristo me amou e ama você. E Ele está aqui nessa noite dizendo: você não precisa viver debaixo da influência desse tipo de espírito. Você pode viver debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. E experimentar tudo aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida, para a minha vida, para a sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando conosco aqui nessa noite? Aleluia. Esse Espírito de Cristo é o Espírito que glorifica a Deus através da unidade verdadeira expressada nos filhos de Deus, que tem por sua vez um nome de igreja ou de corpo de Cristo. Enfim, não importa. O que importa é que agora nós somos filhos de Deus e que nós temos um só Espírito, uma só fé, que é a fé no Cordeiro de Deus, no Filho de Deus. Diga: fé é a certeza das coisas que se esperam. Diga: o que esperamos é a redenção, e é o firme fundamento das coisas que não se veem. Diga: as coisas que eu não vejo é a redenção, a obra do Calvário. Diga: fé é o firme fundamento das coisas que os filhos de Deus esperam. Diga: os filhos de Deus esperam a redenção, a glorificação